NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento. Laboratório Pasteur. Projeto 1160. Por você. Por um futuro bem melhor. E Colégio Sigma. Educação Montessori. Olá, boa noite. Começamos o NSC Notícias falando de eleições. O IPEC divulgou há pouco os resultados da última pesquisa de intenção de voto para o governo de Santa Catarina antes do segundo turno. O levantamento foi contratado com exclusividade pela NSC e ouviu 1.008 eleitores em 49 municípios, entre 27 e 29 de outubro. As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos conferir agora os números com os votos totais, ou seja, considerando os votos brancos e nulos e os eleitores indecisos. Na pesquisa divulgada em 18 de outubro, o candidato Jorginho Melo, do PL, aparecia com 59% dos votos e manteve os 59%. Com a margem de erro, fica entre 56% e 62%. Décio Lima, do PT, tinha 26% e agora aparece com 29%. Com a margem de erro, tem entre 26% e 32%. Brancos e nulos eram 9% e agora somam 6%. Os eleitores que não sabem ou preferem não opinar eram 6% e agora se mantém em 6%. Agora vamos conferir os números considerando somente os votos válidos, ou seja, excluindo os votos brancos e nulos. É assim que a Justiça Eleitoral totaliza e divulga o resultado das eleições. Jorginho Melo, do PL, tinha 69% e agora aparece com 67%. Com a margem de erro, tem entre 64% e 70% dos votos válidos. Décio Lima, do PT, tinha 31% e agora soma 33%. Com a margem de erro, fica entre 30% e 36%. A pesquisa foi contratada pela NSC e foi registrada no TRE com o protocolo SC 01689-2022 e no TSE com o número BR 01210-2022. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem a realidade eleitoral do momento, considerando a margem de erro. E você pode conferir esses e outros números da pesquisa e também a análise do cenário eleitoral dos estados e na disputa para a presidência da República em uma live que acontece agora no YouTube do NSC Total. Todas as urnas já estão nos locais de votação no estado. Os protocolos para testar a segurança do processo começaram hoje. Na véspera da eleição, o sistema que vai receber os votos das urnas foi checado. A Zerésima é uma prova de que nenhum candidato tem voto antes da eleição começar. Funciona como uma cadeia de confiança. Primeiro acontece essa emissão da Zerésima lá no TSE, em seguida a gente faz a emissão da Zerésima aqui, as zonas eleitorais também fazem a emissão da Zerésima em cada zona eleitoral e depois em cada sessão eleitoral, no domingo, antes de elas iniciarem, é emitida a Zerésima de cada urna, demonstrando que todas as urnas estão sem voto algum. O TRE também fez hoje o sorteio das urnas que serão auditadas neste segundo turno. Das 35 urnas sorteadas, 25 ficarão na Alesc e 2 na Escola Henrique Studic, na capital. Elas passarão pelo teste de integridade, que serve para comprovar que o voto digitado é exatamente o que será contabilizado nas urnas. Outras 8 urnas vão para municípios sorteados, que passarão pelo teste de autenticidade, feito antes do início da votação. Esse teste que nós realizaremos amanhã, ele vem sendo feito já há 20 anos, desde 2002, da eleição de 2002 que esse procedimento é realizado e até hoje nunca foi comprovado, nunca ocorreu nenhuma desconformidade, né? O sábado também foi de movimentação nos cartórios eleitorais, com o transporte das urnas para todos os 3.488 locais de votação em Santa Catarina.
Em todo o estado, as checagens finais para o segundo turno das eleições foram feitas. As sessões estão prontas para receber, a partir das 8 horas da manhã, os cerca de 5,5 milhões de catarinenses aptos a votar. As sessões eleitorais serão as mesmas do primeiro turno e estarão abertas até às 5 da tarde. O eleitor vai votar primeiro para governador e depois para presidente. As pessoas possam, de antemão, checar qual é o seu local, levar anotado o número dos seus candidatos e levar o documento oficial com foto ou o e-título no seu celular. Os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral também podem usar o aplicativo para justificar a ausência. A justificativa ela pode ser promovida por meio do e-título, mas vale lembrar que quem não votou no primeiro turno não justificou, pode votar no segundo turno. Em Canoinhas, além de votar para governador e presidente, os mais de 40 mil eleitores também irão escolher um novo prefeito. A cidade é a única de Santa Catarina a realizar a eleição suplementar junto com o segundo turno. O Guilherme Barbosa está ao vivo no município e traz todos os detalhes para a gente. Oi, Guilherme. Oi, Marina, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, a votação para prefeito aqui de Canoinhas é no mesmo horário do segundo turno das eleições, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. 4 candidatos disputam, então, o pleito aqui do município. Olha só, além disso, é importante também a gente destacar que os eleitores votam primeiro para governador, depois presidente da República e, por fim, o voto para prefeito. A eleição suplementar de Canoinhas foi determinada pela Justiça Eleitoral a eleição suplementar de Canoinhas foi determinada pela Justiça Eleitoral depois que o ex-prefeito Beto Passos e também o vice Renato Pique foram presos por suposto envolvimento em um esquema de corrupção. O ex-prefeito renunciou ao cargo antes de ser cassado e o vice teve, então, o mandato cassado pela Câmara de Vereadores. A decisão de fazer a eleição junto com o segundo turno geral tem motivos econômicos e também de logística, além da decisão do TRE de Santa Catarina, validada pelo TSE. A expectativa é que o resultado das eleições aqui para o município saiam junto com os outros cargos. A diferença é que o prefeito e o vice assumem ainda este ano. Marina. Obrigada, Guilherme. Bom trabalho por aí. A gente vai para um intervalo e ainda hoje vamos mostrar como cães estão ajudando na recuperação de pacientes em um hospital. E cidades catarinenses se preparam para oferecer transporte coletivo para o eleitor. Até já! Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Mãe, tô saindo da festa agora, só bebi um pouco, fica tranquila. Só um pouco de álcool pode custar a sua vida. Se for dirigir, não beba, não corra, não mate, não morra. Uma campanha Prefeitura de Lages e Diretran. Hoje, depois de travessia, Serginho Groisman recebe uma galera para deixar sua noite com o astral lá em cima. A gente tá muito feliz. Espero que vocês curtam bastante também. Tem um lugar diferente, lá depois da saideira. Logo depois, o Halloween tá chegando. Quem vai lutar contra esse poderoso bruxo? Tem que ser você. Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, no Super Cine. Neste domingo de eleições, algumas cidades catarinenses se preparam para oferecer transporte coletivo para o eleitor. Por isso, a gente faz um giro pelas regiões para acompanhar esse serviço nas principais cidades. Na capital, a tarifa será gratuita, né, Fernanda? É isso, Marina. Aqui em Florianópolis, o transporte público vai funcionar com horários de domingo
mas será de graça, assim como foi no primeiro turno das eleições. Além deste domingo ser o segundo turno, a data também marca o último domingo do mês, quando a capital já oferece transporte de graça para quem circula na ilha e no continente. O morador pode conferir os horários e também as linhas disponíveis no site floripanomponto.com.br ou também no aplicativo. Mas para quem mora nas cidades da Grande Florianópolis, como São José, Palhoça e Biguaçu, aí vai ter que pagar a tarifa. As linhas nessas cidades também vão funcionar com horário normal de domingo. O Rodrigo Gonçalves traz agora para a gente as informações do litoral norte e também do Vale do Itajaí. Fernanda, em Blumenau, no Vale do Itajaí, vai ter o dobro de horários agora nesse domingo comparado com os domingos normais. São 482 linhas a mais para atender os mesários e também eleitores. A maioria dessas linhas vai funcionar das 6 horas da manhã até às 7 horas da noite. A lista completa com as linhas e também horários está disponível no site da Blumob, também no aplicativo e nos murais nos terminais. Já aqui em Itajaí, no litoral norte, não tem alterações. Os ônibus vão circular com horário de domingo mesmo e sem linhas a mais, diferente do que aconteceu no primeiro turno. Tanto aqui em Itajaí quanto em Blumenau, o valor da passagem vai ser pago normalmente. Nenhuma cidade do litoral norte e do Vale do Itajaí aderiu à gratuidade neste segundo turno. Agora nós vamos até o sul do estado com o repórter David Sacramento para saber como fica o transporte por lá neste domingo. Oi, Rodrigo. No domingo de eleições, o transporte coletivo de Criciúma vai funcionar com horários da tabela de sábado, até às 7 horas da noite. A partir desse horário, os coletivos retornam à tabela normal do dia de domingo. Todos os horários estarão disponíveis no site cribus.com.br. Já em Bituba, o transporte público de passageiros será gratuito no segundo turno das eleições. O decreto da Prefeitura segue a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que permite que os prefeitos liberem a gratuidade no transporte público de passageiros, sem que haja a responsabilização por improbidade administrativa ou crime eleitoral. Só lembrando que em Ibituba, as linhas de ônibus para o segundo turno das eleições vão funcionar com os mesmos horários de domingo, mas com a gratuidade para os passageiros que queiram votar nos colégios eleitorais da cidade. Agora com as informações do transporte na região oeste, Andriele Zambonin. Oi, David. Aqui no oeste do estado, pelo menos 2 cidades vão ter transporte gratuito no domingo. Em Ipuaçu, serão 5 linhas que passarão pelas principais estradas rurais e também pelas comunidades indígenas. Ônibus, micro-ônibus e minivans juntos somam quase 250 lugares disponíveis para levar os eleitores até os locais de votação. O primeiro horário de saída é às 8 horas da manhã em Ipuaçu. Já em Abelardo Luz também tem transporte de graça e serão 10 itinerários. O primeiro está programado para sair às 8h45. Aqui em Chapecó, o transporte coletivo segue a mesma tabela de horários do domingo e não tem gratuidade por aqui, a não ser para os idosos, que já possuem gratuidade em outros dias da semana. Ainda aqui em Chapecó, houve alteração de última hora em local de votação. Os eleitores da Escola Pedro Maciel agora devem votar no centro de eventos. Com base no primeiro turno, só aqui em Chapecó, mais de 130 mil eleitores devem ir às urnas. Do oeste do estado, a gente vai para Joinville. O Cristiano Gomes é quem tem as informações. Olá, aqui na região norte de Santa Catarina, apenas a cidade de São Bento do Sul é que vai oferecer o transporte gratuito para os moradores nesse domingo, dia do segundo turno das eleições. Aqui em Joinville, os horários vão ser os mesmos de sábado, com exceção das linhas do madrugadão que não devem funcionar. Ao todo, aqui em Joinville vão ser 70 linhas em operação, com 2.566 horários, o que significa 36 linhas e quase 2.000 horários a mais do que normalmente circulam aos domingos. A
passagem antecipada custa R$ 4,75 e a embarcada R$ 5,00. Os horários e também os itinerários estão disponíveis na internet. O maior movimento costuma ser no terminal central, já que muitos passageiros utilizam para fazer a ligação com bairros de diferentes partes aqui de Joinville, o maior colégio eleitoral do estado. Neste segundo turno das eleições, são mais de 428 mil eleitores que estão aptos a votar em mais de 1.200 sessões eleitorais em 106 locais de votação. Além disso, nesse domingo, do dia aí do segundo turno das eleições, a segurança também vai ser reforçada aqui na cidade, com rondas e também aí vão ser feitas pela Polícia Militar, além também da Guarda Municipal e de agentes de trânsito que vão percorrer principalmente as escolas públicas aqui de Joinville, que vão servir aí como locais de votação. Cristiano Gomes para o INSC Notícias. E na Serra, o transporte coletivo de Lages vai funcionar com os horários de domingo, sem gratuidade. Já em Joaçaba, no Meio-Oeste, a empresa privada que gera o transporte público informou que não haverá nenhum ônibus circulando na cidade amanhã. Amanhã a instabilidade ganha força no estado. Por isso, o risco é alto para tempestades com granizo, principalmente nas regiões de São Miguel do Oeste, Chapecó e Joaçaba, onde a chuva também pode ser volumosa. No geral, é um domingo mais fechado, com condição de chuva já desde o início do dia para essa metade oeste. No litoral e também aqui em áreas vizinhas, o tempo começa mais firme, com sol entre nuvens, e entre a tarde e a noite, aí sim, vai mudando com a aproximação de uma frente fria. Aí no fim do dia, começa a esfriar. E a segunda já vai ser um dia totalmente diferente, principalmente quando o assunto é temperatura. Semana vai começar com cara de inverno, acompanhada de uma forte massa de ar de origem polar. É claro que a gente vai sentir isso ao longo do dia. Na Serra, esse frio chega antes. As temperaturas mínimas na região de Lages devem ficar entre 0 a 2 graus. No litoral, o frio mesmo vai ser sentido durante a noite, à medida que essa massa de ar polar avança por Santa Catarina. Na condição do tempo, chuva isolada na maioria das regiões, melhorando a partir do oeste no fim da segunda. Também há previsão de rajadas de vento no litoral entre 60 a 80 km por hora por causa dessa virada no tempo. Só para reforçar os avisos do frio. De domingo para segunda, acontece uma super queda de temperatura, é o primeiro baque que a gente vai sentir. Em uma tarde, por exemplo, na de domingo, 30 graus, na outra, 15. A gente tem que se programar para uma semana de frio, geada, temperaturas negativas na Serra, com chance de neve. Claro que é uma janela muito pequena, a gente tem que atualizar com mais confiabilidade 24 horas antes. Mesmo que a neve não venha, esse frio aqui em novembro é histórico. Logo depois do intervalo, os cães que ajudam no tratamento de pacientes de um hospital no sul do estado. E um motorista de aplicativo que foi encontrado carbonizado em São Francisco do Sul. Se eu atravessar um campo de futebol de joelhos, vai ter 400 mega por R$ 99,90, viu? Oi está focado em Oi Fibra e em trazer ofertas que não tem como perder. Tchau, galera. Divirtam-se. Esse passeio vai ser demais. Uau, Kinder Joy. Quando seus filhos começarem a fazer as coisas sozinhos, acompanhe-os com Kinder Joy. De um lado, um delicioso creme de cacau e leite com bombons crocantes. Do outro, uma divertida surpresa que leva para o novo app A Play Do and Friends. É só baixar e jogar com os amigos. Kinder Joy, que delícia crescer. Seu time entrou em campo, mas você tá num karaokê em plena quarta-feira? Não importa o rolê aleatório, o GE nunca te deixa na mão. Acompanhe tudo que rola nas principais competições do país e do continente. GE é esporte sempre. Já não tenho mais nenhuma dúvida. Já sei quem é o assassino. Será que sabe mesmo? E se eu disser que essa novela tem outro final? É mentira. É verdade, dona Francesca? Quem é que está matando todas essas pessoas? Depois de 27 anos, novos assassinos foram descobertos. E você relembra o final que já conhece e se surpreende com outro inédito em A Próxima Vítima.
Clarice? Sem querer, Patty descobre o segredo de Clarice. Você tá aqui. Tá viva. Você tem ideia de que eu e o Mo, a gente quase morreu por mais de uma vez? Por conta dessa história maluca sua? Hoje, cara e coragem. A Polícia Civil investiga a morte de um motorista de aplicativo que foi encontrado carbonizado em São Francisco do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o motorista teria recebido um pedido de corrida para Praia Grande, que fica em São Francisco do Sul. Testemunhas contaram aos policiais que esse motorista foi recebido a tiros por 2 homens que passavam pelo local com um outro carro. Um dos tiros acertou a cabeça do motorista e o outro o tanque de combustível, o que fez com que o carro da vítima pegasse fogo. Assim que os policiais chegaram ao local, o carro já estava em chamas e o corpo do motorista, de 28 anos, carbonizado. Foram feitas buscas na região para encontrar os suspeitos dos disparos, mas nada foi localizado. Equipes dos bombeiros, Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias também estiveram por lá para os atendimentos e o recolhimento de informações e detalhes sobre esse caso, que por enquanto é investigado como homicídio doloso, quando existe a intenção de matar. Ainda de acordo com informações da polícia, esse motorista que morreu já tinha passagens por tráfico e porte de drogas, além de embriaguez ao volante. Cristiano Gomes, para o NSC Notícias. 2 homens e uma mulher foram encontrados mortos em Galvão, no oeste do estado. A polícia foi acionada por volta da 1h30 da madrugada deste sábado no bairro Esperança, em Galvão. A mulher, de 54 anos, e o homem, de 51, foram encontrados mortos dentro de casa. Eles teriam um relacionamento amoroso. Um terceiro corpo foi encontrado a cerca de 50 metros do local em uma valeta. Foi de um homem de 28 anos, que seria o ex-marido da mulher. Segundo a Polícia Militar, o ex-marido teria agredido o casal com um facão e também teria se ferido. A Polícia Militar disse que as mortes aconteceram por ação humana e violenta e não deu mais detalhes da ocorrência para não atrapalhar o andamento das investigações. A polícia científica esteve no local coletando provas e a investigação continua por parte da Polícia Civil. Marina. Em Lages, um avô é suspeito de matar o ex-companheiro da neta a facadas. Segundo a Polícia Militar, o homem de 19 anos teria agredido a jovem de 18 anos com um capacete de motocicleta. Como não houve flagrante e pela lei eleitoral, o suspeito não foi preso. E uma criança de 9 anos foi atropelada e morreu em Chapecó. A vítima foi identificada como Pedro Henrique Kowalski. Segundo a Polícia Militar, o motorista, identificado como responsável pelo atropelamento, era um homem de 33 anos. Ele fugiu do local sem prestar socorro, mas foi encontrado em casa pelos policiais e disse que estava embriagado e sem habilitação. O suspeito foi levado à central de plantão da Polícia Civil. Em Criciúma, um homem de 29 anos ficou ferido depois que o carro dele pegou fogo. Segundo os bombeiros, ele teve ferimentos no rosto e nos braços. O veículo estava no pátio do Instituto Geral de Perícias quando o carro ficou em chamas. Para retirar o proprietário do carro, os bombeiros tiveram que usar uma escada. Após a abordagem da polícia, o homem recusou atendimento da equipe do SAMU e fugiu do local. Ele foi encontrado por policiais momentos depois e foi levado à delegacia com suspeita de estar sob efeito de drogas. 130 quilos de maconha foram apreendidos em São Joaquim, na Serra. A droga estava escondida dentro de um carro com placas clonadas, segundo a Polícia Militar. No veículo estava um casal que foi preso em flagrante pelos policiais. Os suspeitos, a droga e o veículo foram levados à polícia. Agora o futebol. A Chapecoense pode confirmar hoje a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro para 2023. Para isso, tem que vencer o Náutico. A partida, que começou às 7h, está sendo disputada neste momento na Arena Condá, em Chapecó. O placar é de 1-0 para a Chapecoense. Em caso de empate ou derrota, a Chape ainda vai ter o jogo com o Guarani na última rodada para buscar pontos que evitem o rebaixamento. No sul do estado, cães são treinados para alegrar e proporcionar bem-estar a pacientes de um hospital.
O jaleco é sinal de que elas fazem parte do time de enfermagem. A cada passo, a Penny e a Britney são paradas. Até porque ninguém resiste a essas fofuras. A gente tinha um paciente que já estava internado conosco há um tempo e ele tinha um cachorrinho, né, em casa. E ele estava com bastante saudade do cachorrinho dele. Então a gente organizou, né, de uma forma que fosse segura para o paciente e trouxe o cachorrinho dele até o hospital. E a gente viu que através disso teve bastante benefício no tratamento dele, né? E em parceria com o pessoal do canil, a gente conseguiu disponibilizar alguns cachorros que já são treinados para cão-terapia e eles estão vindo aqui no hospital fazer essa cão-terapia com a gente uma vez por semana. Mas antes dos cães chegarem ao hospital de Araranguá, teve muito treinamento. Uma das técnicas usadas pelos adestradores são esses contatos mais fortes. É para que os cachorros entendam que o toque mais firme não é para machucar. Trabalha toda a desensibilização do cão, para que ele também não reaja de uma maneira inesperada. E sim, que fique tranquilo, calmo, que receba o carinho que aquela criança, que aquela pessoa quer passar para ele de uma forma tranquila. Os cachorros também são treinados para receberem comandos e para saberem como se portar diante dos atendimentos. Antes de visitar os pacientes, a Penny e a Britney passam também por um processo de higienização. A gente tem todo o cuidado para entregar os nossos cães para os adestradores na melhor condição de saúde possível, para que eles possam ter o desempenho que os adestradores também esperam deles. Então tem todo um protocolo desde o nascimento, né, de controle de verminose, o controle sanitário das vacinas. Usar cães para ajudar no tratamento de pacientes tem trazido bons resultados. Segundo os profissionais aqui da unidade, alguns pacientes estão se recuperando tão bem que acabam recebendo alta mais rápido do que o previsto. A ideia é levar o projeto para outros hospitais administrados pelo Instituto Maria Schmidt. Eu gostei bastante, porque assim, o meu nono é uma pessoa que gosta bastante de animal. Então, assim, gostei bastante da atitude. E a gente encerra essa edição desejando um bom voto a todos os catarinenses amanhã. A INSC acompanhará desde cedo em todas as suas plataformas a votação por todo o estado. A partir das 8 horas você confere programas especiais e flashes ao vivo, com serviço, informações, o voto dos candidatos e a partir das 17 horas a apuração em tempo real. Logo após o Fantástico, um programa especial também analisará os resultados do segundo turno. Uma ótima noite para você e até amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz. NSC Notícias. Oferecimento. Laboratório Pasteur. Projeto 1160. Por você, por um futuro bem melhor. E Colégio Sigma. Educação Montessori. Assista agora a sua novela das 7. Cara e coragem. Saboreie com Sadia. Sua torcida pede.